Querido Pai, querido Mestre Jesus, benfeitores, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, a Te suplicar o amparo e a proteção. Ilumine, Senhor, a todos nós, dulcifique os nossos corações, e especialmente, Senhor, o nosso expositor, para que ele possa ser influenciado e a sua fala venha de Ti, para que possamos refletir nos ensinamentos dessa noite. Abençoe também, Senhor, todos aqueles que ainda não conseguiram encontrar em Ti o exemplo de vida a seguir, que eles possam ser contagiados com as energias salutares do amor nessa noite. E com a prece que meu amigo Jesus nos ensinou, é com essa linda prece que pedimos a permissão para dar para aberta a reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como em todo o universo. O pão, Senhor, do Espírito e da matéria, dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livres do mal. Que assim seja. Nós vamos ter essa noite a alegria de fazer reflexões, de ter conhecimentos com o Marcos, né, que dirige essa reunião, e o tema é bastante oportuno, já foi colocado aí, né, o bom samaritano, né, que a gente possa ter uma noite assim de boas reflexões. Marcos, Jesus te abençoe, a palavra é sua. Uma boa noite para todos, né? É uma alegria a gente estar aqui nessa noite para que a gente possa conversar alguma coisa sobre a caridade. E quando o Sérgio fazia a leitura preparatória, né, nós estávamos reflexionando aqui do amparo e da ação dos amigos espirituais. Porque nós vamos conversar hoje exatamente sobre caridade. E especificamente vamos abordar esse assunto através da parábola e do diálogo de Jesus com o doutor da lei sobre o bom samaritano. E exatamente o questionamento do doutor da lei é quem era o próximo, né? E a lição que se abriu aí por acaso começou a já nos trazer ensinamentos e diretrizes de quem é ou quem pode ser esse próximo, que devemos e precisamos exercer a caridade e o amor, acima de tudo. Eu vou pegar aqui a passagem, né? Vou lê-la e depois nós vamos conversar sobre ela, traindo alguns ensinamentos, algumas alertivas, as quais Jesus vem nos ensinar, nos apresentar a caridade, o amor em movimento, que deve nortear as nossas relações na sociedade, no mundo, e construindo, assim, um campo de maior felicidade para todos nós. Nós vamos ler, né, a passagem, e ela está também, o Kardec vai colocar no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente aconselha que depois todos, se puderem, derem uma lida, uma reflexionada, né? Esse capítulo se titula Fora da Caridade não há salvação. E os benfeitores escolheram a passagem do Bom Samaritano, onde Jesus vai nos ensinar a exercer essa caridade, ou seja, vai nos apresentar os passos da caridade, e eles escolheram para nos auxiliar nesse aprendizado sobre caridade. Eu vou ler e depois nós vamos conversar. Então levantou-se e disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Esse doutor da lei levantou e interrogou Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Que é o que está escrito na lei? Que é que lês nela? Ele respondeu.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus. Respondeu muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. Aí Jesus vai narrar para nós a parábola ou a passagem do bom samaritano. Mas antes de nós entrarmos aqui mais especificamente sobre a passagem do bom samaritano e, consequentemente, os ensinamentos de Jesus em torno da caridade, nós vamos relembrar aqui que o que o doutor da lei interrogava Jesus era o que era preciso fazer para entrar de posse da vida eterna. Na vida eterna aqui simbolizando a conquista da aventura, da felicidade, do bem-estar supremo. Pergunta essa e desejo que todos nós possuímos e queremos alcançar, que é a felicidade duradoura, eterna, vamos dizer assim. Né? Então ele perguntava a Jesus o que era preciso fazer para conquistar a felicidade. E Jesus então diz a ele o que estava escrito na lei. Ou seja, que lei era essa que Jesus se referia? Era a lei mosaica, através dos ensinamentos de diversos profetas, através do decálogo trazido por Moisés, que nos apresentou a lei de justiça. E um dos primeiros mandamentos da lei mosaica, da lei no seu aspecto divino, é amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E é essa referência que Jesus pergunta a ele, o que está escrito na lei? E referindo-se aí à lei mosaica, e o doutor da lei, que seria um expert, um sacerdote, uma criatura que conhecia as leis mosaicas e até tinha responsabilidade de ensiná-las, diz, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai apresentar a Jesus e a todos nós o primeiro mandamento do Decálogo, que todos nós conhecemos, e que está na Terra há mais de 4.000 anos. Então Jesus disse a ele, dissestes bem, faze isso e viverás. E ele então, querendo, se apresentar aqui, a mensagem diz como justo, como alguém que sabia, entendia, mas que não havia compreendido muito bem o ensinamento de Jesus, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai nos narrar a passagem do bom samaritano. Eu vou lê-la toda e depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-os no seu cavalo, levou uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo,
trata muito bem deste homem, e tudo que despenderia mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Jesus interroga o doutor da lei. E o doutor da lei então responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vá. Vai, disse Jesus, e faz o mesmo. Isso foi registrado por Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Aqui Jesus, na parábola do bom samaritano, ele começa a nos ensinar a caridade. Eu vou fazer uma projeção aí, Ricardo, ver se está vendo aí. Está dando para ver direitinho? Vou desaparecer de vocês por ficar invisível, né? E está dando para ver direitinho, Ricardo? Sim, tá aparecendo no slide, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Está aparecendo, é Tá. slide ou o PowerPoint? Isso, é o PowerPoint, isso aí, a caridade antes de Isso, está Jesus. aparecendo, né? Tá, Tá perfeito. bom, está dando direitinho, né? Então, Tá. essa é o que nós vamos conversar. Foi isso que o primeiro mandamento da lei mosaica diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. É interessante nós começarmos a reflexionar em torno do que nós aprendemos com Jesus sobre a caridade. E aqui nós vamos retornar com a questão que envolvia a caridade antes de Jesus. É interessante nós reflexionarmos que antes de Jesus a caridade era desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam e nunca fizeram referência a essa divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor falam simplesmente da grandeza da Babilônia, o seu poder, o seu poderio econômico, o seu poderio bélico, mas jamais de fraternidade, de amparo, de misericórdia, de benevolência, de tolerância ou de paciência. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides também não referem-se à compaixão. Referem-se também da grandeza dos faraós, do seu poderio, da sua soberania sobre nações, sobre homens e sobre vidas. Mas também não se refere sobre caridade, sobre amor, sobre compaixão. As muralhas da China traduzem simplesmente uma preocupação de defesa, de posses, de poder, de dinheiro. Se nós retornarmos a Atenas, na Grécia, toda a cultura grega não fala de misericórdia, de benevolência, de amor ao próximo. Fala apenas de cultura, de arte, de beleza. Mas o que é a arte, a cultura e a beleza se não existir o amor, a fraternidade, a benevolência, a misericórdia, a paciência, a tolerância, a fraternidade? O Coliseu de Vespasiano em Roma é um monumento levantado ao triunfo bélico, ressaltando guerreiros, gladiadores, conquistadores. Por milênios, o homem nos apresentou, escreveu e cantou epopeias sobre os fortes, sobre os reis, sobre os dominadores. A história antiga só registrou a história de guerreiros, de conquistadores, de reis, de nobres. O homem simples não importava. O homem simples, sem títulos, sem ouro, sem prata, jaz esquecido na história das culturas, das civilizações, na Grécia, em Atenas, em Esparta, na Babilônia, em Roma, na Judéia, nos hunos, nos bárbaros, em Roma,
Ninguém cantou a história que teve cuidado com os miseráveis, com os estropiados, com os homens simples e ignorantes do caminho da estrada. Mas com Jesus, a paisagem social começou a experimentar decisivas alterações. E coube Jesus trazer o homem simples para a história da vida, trazer a dor, a miséria, o sofrimento que sempre existiu, mas jazia esquecidos pelos poderosos, pelos ricos, pelos fortes, que apenas exploravam os mais fracos. É Jesus que vai trazer para a cena da vida e da sociedade o leproso. Leproso esse que na sociedade era considerado impuro, indigno, escorraçado, desprezado, humilhado, impossibilitado de viver na sociedade. É Jesus que vai nos apresentar os cegos de Jericó, os doentes, os cegos, os aflitos. É Jesus que vai trazer para a cena social a mulher adúltera, o endemoniado de Gadara, Lázaro. Jesus, então, traz a história do mundo, da cultura e das civilizações dos homens simples. Jesus nos traz a dor, o sofrimento físico, o sofrimento moral traduzido nos enganos, nas ilusões, os desequilíbrios da sexualidade apresentado pela mulher adúltera, nos apresenta os tormentos da emoção, da mente, do pensamento, da loucura, da depressão, da insensatez, um endemoniado de Gadara. Nos apresenta o leproso, cheio de feridas no corpo, mas leprosos somos todos nós, feridos na alma, pelas paixões, pelos vícios, pela ignorância, pelos desequilíbrios morais, pelo egoísmo, às vezes, que nos domina a vida inteira. Traz o cego de Jericó, todos nós que não enxergamos os valores reais da vida, que nos escravizamos à posse da matéria, que nos escravizamos às ilusões transitórias do orgulho, da vaidade e das paixões, necessitando do toque divino da realidade, quando voltarmos a enxergar os objetivos da vida, o sentido real de viver. Então, Jesus inaugura uma história da sociedade do mundo contemporâneo, a visão dos invisíveis, o respeito, o amor, a ternura, a caridade e a fraternidade que deve existir entre todos os homens. O que nos adianta monumentos, cidades, conquistas amplas no campo da arte, da medicina, da beleza e do poder, se grande parte de nós outros caminha na miséria, na fome e na dor? Nunca o homem conheceu tantos recursos no campo da agricultura. Nunca o homem dominou tanto a arte de plantar, de colher e de produzir, de trabalhar o solo, as terras. Nunca o homem conheceu tamanhos maquinários e tecnologias para a aplicação na agricultura. Mas nunca o homem teve tanta fome na terra. 1 bilhão de criaturas no planeta caminham esfomeados, morrendo à míngua, sem alimento, sem teto, sem água potável, sem recursos. O que nos adianta tantas conquistas se não são capazes de construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno? O que falta é o que faltava às culturas antigas e ainda continua faltando hoje: o amor ao próximo, a fraternidade, a caridade em movimento. Vivemos num mundo e num planeta que se diz religioso, onde 1/3
são seguidores do Mestre Jesus nas religiões chamadas católicas, evangélicas e outras que seguem outros mestres que também ensinaram e ensinam fraternidade, o budismo, o islamismo, com diversos profetas que concitam e ensinam o homem a estender mãos amigas, a exercer a caridade e a benevolência. Por que, então, tanta omissão, tanta indiferença? Por que caminhamos tão esquecidos da caridade ensinada por Jesus? Todas as vossas coisas, disse Mestre Jesus, através do ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 16:4, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Será que todas as nossas ações na vida têm sido feitas com caridade? Como têm sido as nossas palavras? Temos tido caridade com as nossas palavras nas relações humanas? São palavras ternas? São palavras doces? São palavras de esperança? São palavras de tolerância? São palavras de otimismo? São palavras de carinho? São palavras de afeto? Ou são palavras agressivas? Ou são palavras duras? Ou são palavras medíocres? Ou são palavras vulgares? Ou são palavras de miséria, de vícios, de paixões, de decadência, de pessimismo, de desesperança, de crítica? Como têm sido as nossas palavras? Não exige nem ouro nem prata, mas através das nossas palavras podemos ser agentes de construção e da caridade legítima. Indica os ensinamentos de Jesus que a caridade precisa expressar-se nas relações humanas, porque ela é o amor cristão que deve abranger a vida de todos nós, distribuindo conforto, distribuindo otimismo. E nós vamos ver Jesus nos ensinando isso diante dos pessimistas, dos derrotados, dos infelizes do caminho. Tem de bom ânimo, filha. É Jesus usando da caridade, estimulando aquela mulher infeliz, cheia de dores e de adversidades, a não desanimar da vida. E é o ensinamento de Jesus na caridade divina a nosso favor, nos concitando a não nos entregarmos às adversidades, os obstáculos do caminho, as dores, as doenças, as desilusões. É preciso levantar a cabeça, é preciso reerguermos mesmos com os joelhos desconjuntados e seguirmos em frente, abraçando os ensinamentos de Jesus com otimismo, com esperança de vencer, de superar, de aprender, de crescer e de avançar. Avaliemos-nos como têm sido as nossas palavras, como têm sido as nossas ações. Mas nós vamos ver Jesus aqui exercendo a caridade de falar com a mulher adulta, quando todos apontavam dedos, quando todos a apedrejavam, Jesus estendeu a mão amiga e levantou-a do caminho da estrada, do chão das paixões e dos vícios. Levanta-te, mulher. E Jesus interroga ela: quem te acusas? E não havia mais ninguém para acusar a mulher adulta, porque Jesus havia interrogado a todos: aquele que tiver sem pecados, atire a primeira pedra. E toda vez que nós que levantarmos mãos e dedos para denegrir e acusar o nosso semelhante, lembremos-nos que todos nós
temos defeitos, fracassos, paixões e vícios nessa ou em outras vidas, e que a ninguém temos direitos de lançar anátema, que a ninguém devemos denegrir, desvalorizar, porque a caridade se amplia na compreensão, no perdão, no entendimento das fraquezas e das limitações humanas. Mas Jesus não foi conivente com o erro, assim como nós não devemos ser. Concitou, através da caridade do falar, a mulher a mudar comportamentos, a mudar atitudes. Vá e não peques mais. É o que o Mestre Jesus tem concitado a todos nós no nosso dia a dia. Vá e não peques mais. Não importa o que fizemos ontem, não importa as paixões que vivemos vinculadas à ignorância e às nossas ilusões, mas importa hoje. É preciso mudar hoje, se já conhecemos Jesus. O que nos adianta remorsos, culpas, infelicidade? Não muda destinos. O ontem passou, a vida é hoje, mas o amanhã ainda está por construir. Nós podemos mudar destinos, nós podemos mudar os nossos comportamentos, e o Evangelho está cheio de exemplos de homens que, à luz da caridade bendita de Jesus, mudaram comportamento, atitude, caridade de outro. Na Terra, poucos de nós queremos ouvir o nosso semelhante, escutar, sem rebater, sem censurar, sem condenar, compreender. Eu te compreendo, meu irmão. Posso até mesmo não apoiá-lo nas suas atitudes, mas eu te compreendo. Compreensão que tem faltado nos lares, paciência que tem faltado nos lares, capacidade de ouvir o outro com a sua intimidade mais profunda, o que está por trás das suas atitudes, do seu comportamento, do seu corpo, das suas palavras, dos seus olhares, das suas emoções e dos sentimentos. Às vezes, aquele que agride é o coração ferido, infeliz, insatisfeito e revoltado com a vida, que agride a todos nós, demonstrando simplesmente a sua dor, o seu sofrimento. Alguns choram, entristecem, demonstrando a sua dor e o seu sofrimento. Outros apresentam a sua dor, a sua desarmonia, a sua infelicidade, em forma de agressividade, de irritação, de intolerância. Todos eles são almas a pedir amparo. Todos eles são almas adoecidas, pedindo a caridade bendita do amor, do carinho, da ternura, da compreensão, do afeto. Caridade em favorecer, caridade em esquecer. Como é preciso esquecer, muitas vezes, os acontecimentos ruins da estrada, os erros até mesmo daqueles às quais convivemos, para não guardar mágoas, nem ressentimentos, para caminharmos leves na estrada da vida. É preciso registrar e caminhar com o que tem de bom a vida. Ninguém levaria para sua cama lixo, comida deteriorada, sujindice, imundice e iria dormir com aquilo. Mas muitas vezes nós dormimos com a mágoa, com os acontecimentos infelizes,
com os desequilíbrios, com as paixões e com os vícios, dormindo com o lixo psicomental que insistimos em manter através do ódio, da mágoa, do ressentimento, dos atritos e dos conflitos que insistimos em manter com aqueles que convivem conosco, com aqueles que erraram para conosco, esquecidos da caridade, por mais ampla, a caridade mais ampla que Jesus nos ensinou, que é o perdão das ofensas. Nós achamos que perdoar é liberar o próximo dos seus compromissos perante as leis divinas. Que engano! Nós não liberamos ninguém dos seus crimes, dos seus erros, dos seus equívocos. Porque os erros, os equívocos não são conosco, são com as leis divinas. E todos nós teremos que prestar conta das nossas ações através de uma lei chamada de causa e efeito, que traz a cada um de nós as consequências dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, é imprescindível a caridade que devemos exercer, chamada perdão, que não é liberar o próximo, mas é liberar a nós mesmos os fatos ruins, das vinculações vibratórias e energéticas com aqueles que nos fizeram mal. Caridade material, caridade moral, né? Caridade material de dividir os recursos, as facilidades que temos materiais com aqueles que nada têm. A caridade moral em família e na sociedade, que representa-nos nada mais que suportarmos uns aos outros, que é tratarmos bem a todos, com respeito, com ternura, com delicadeza na sociedade, na família. E como nós esquecemos da caridade em família? Em família nós achamos que podemos falar de qualquer jeito, que podemos agir de qualquer jeito, e que as pessoas, por nos amarem ou por terem se entregado o coração um dia a nós, têm obrigação de tudo suportar. A nossa agressividade, o nosso desequilíbrio emocional e espiritual, a nossa irresponsabilidade, a nossa omissão. Como nós temos exigido e colocado fatos tão pesados em cima daqueles que nos entregaram o coração e confiança um dia. Que engano, que egoísmo, que falta de caridade. Como nós devemos e tratamos uma visita querida? Quando nós recebemos uma visita querida em nosso lar, o que nós fazemos? Procuramos cercar aquela visita de todo carinho, de toda atenção, escolhemos os melhores alimentos, tratamos com toda gentileza, com toda deferência, revezamos tempo, né, para passear, apresentar a nossa cidade, para conversarmos fraternalmente com aquela visita querida e a envolvemos em toda gentileza e toda atenção. Mas o que nós fazemos com os nossos familiares? Esquecemos de tudo isso. Só não deveríamos esquecer que os nossos familiares são visitas na nossa vida. Eles passam hoje, mas que nós não sabemos até quando estarão conosco. A vida é muito curta, passa tão rápido. É preciso tratar os nossos entes queridos como se fossem as visitas mais queridas, reservando a eles
o que temos de melhor em nosso coração. Muitas vezes reservamos o que tem de melhor no nosso coração aos estranhos, aqueles que muitas vezes não têm nada para nos dar, aqueles que nos momentos difíceis não estarão conosco, porque comumente quem está conosco na dor, nos hospitais, na velhice, nos momentos adversos da história e do caminho, é a nossa família. Visito hospitais muitas vezes. Quem eu vejo nos hospitais, nas noites, chorando, orando, nas portas, é a mãe querida, é a esposa, é o filho, é o irmão. Raríssimas vezes os amigos, os estranhos, que muitas vezes podem até nos visitar de hora marcada e dia e desaparecem. Mas quem pega o rojão mesmo é a nossa família. Quem nos socorrerá na velhice? Nos auxiliará a levantar da cama? Nos auxiliará, muitas vezes, no banho, na dor e no sofrimento? Não são os estranhos, são os nossos entes queridos que dividem conosco a nossa miséria, a nossa dor, os nossos sofrimentos. Simplesmente por isso deveríamos nós tratá-los com todo respeito, com todo carinho, com toda caridade. Não nos esqueçamos nunca de fazer o bem, aonde estivermos, se desejarmos ser felizes. Não nos esqueçamos nunca de Deus, o nosso Pai Celestial. Nunca nos apartemos do nosso Pai Celestial, que edificou sóis, que construiu galáxias, universos a nosso favor. Olhemos para as estrelas, porque nós somos das estrelas. O universo é a nossa casa. Olhamos pela grandeza da natureza, da beleza da terra, para nos inebriarmos do carinho divino, que todo dia, através do sol, ilumina os nossos lábios, nos aquecendo a vida e o coração. Como a bondade divina gera amor e ternura, caridade e benevolência em nossa vida. Ilumina as nossas noites, as estrelas tão belas, ilumina o nosso caminhar com o refletir e o luar maravilhoso da lua, refresca o nosso rosto, a brisa da natureza, embeleza a nossa vista, as flores, embeleza os nossos ouvidos com os cantos dos pássaros, com o sussurrar dos ventos, das árvores, da vida, do verdejante da natureza, da flor, que embeleza os nossos caminhos e a nossa estrada. Por que só vermos ilusões, materialismo, dificuldades e adversidade na estrada? A vida não é só problema. A vida é amor, a vida é beleza. E nós podemos viver se aprendermos a caminhar com amor, com fraternidade, com menos necessidades materiais e com um pouco mais de amor. Nós vamos conversar, então, um pouco mais sobre a passagem do bom samaritano que Jesus vai nos ensinar. Eu vou ler e nós vamos conversar, né?
Depois eu vou extrair os personagens que Jesus vai nos apresentar, né? Um homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder dos ladrões, o despojaram e cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Aí Jesus vai introduzir alguns personagens na estrada. Olha, é interessante. Por que será que Jesus foi introduzir um sacerdote, um levita e um samaritano nessa história? Jesus, como diz na gíria, não dava ponto sem nó. Tudo tem uma razão de ser. Por que Jesus, nessa parábola, ele coloca que o homem descia de Jerusalém para Jericó? Então, vamos começar aqui. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Se nós fizermos uma análise histórica do que representava Jerusalém na história do povo judeu, dos hebreus, nós vamos ver que Jerusalém era uma cidade religiosa, uma cidade dedicada aos valores da alma, os valores morais e espirituais. Todas as festas e referências religiosas do povo judeu ocorriam em Jerusalém. Quem ia em Jerusalém iria para cumprir os seus votos espirituais, iria para participar das festas, das solenidades, dos trabalhos em referências ao Pai Celestial, ao Criador. Quem ia a Jerusalém ia em busca dos valores espirituais e transcendentais, das vivências do amor, da fraternidade, da dignidade, da religião, da afetividade. Mas Jesus vai nos apresentar uma outra cidade completamente diferente de Jerusalém. Jericó era uma cidade atrativa, bonita, mas uma cidade de negócios, de predomínio materialista. Quem ia a Jericó iria para negociar, para ganhar, para divertir, para fluir de ilusões e de prazeres. Jericó era uma cidade extremamente voltada para os ganhos, para as vantagens, para os negócios, para as diversões, para as ilusões. E exatamente essas duas cidades que Jesus nos apresenta. O que Jesus estaria dizendo? O homem descia de Jerusalém para Jericó, ou seja, este homem descia dos valores morais superiores, dos valores transcendentes das responsabilidades ético-morais, descia em busca dos prazeres, das ilusões da vida, da estrada, descia em busca de Jericó. E o que aconteceu a esse homem? Esse homem caiu em posse de ladrão. E aqui Jesus está nos dizendo que toda vez que nós abrimos mão das posições de dignidade, de respeitabilidade, de valores espirituais, descendo em busca de materialismos, de facilidades materiais transitórias na vida física, de prazeres sem responsabilidade, de paixões e de vícios, caímos na mão, caímos na doença, caímos na dor, caímos nas desilusões, na desesperança, caímos em desgraça. Então, Jesus aqui nos apresenta um primeiro personagem da vida, um homem ou dois, né? O primeiro homem, um homem que pode ser um homem ou uma mulher. Qualquer um de nós que descer das nossas posições dos valores de equilíbrio em busca de ilusões e paixões, corremos riscos. Corremos riscos de nos acidentarmos na estrada, no caminho da vida. Mas Jesus apresenta aí um segundo personagem, salteadores, ladrões da estrada. Ladrões da estrada somos todos nós, que em busca de prazeres, de ilusões, de dinheiro, de sexo fácil, sem responsabilidade, de vícios, de poder, não hesitamos
em ferir, em magoar, de mentir, de enganar o nosso Senhor. É preciso verificarmos se nós não temos sido salteadores da estrada e da vida e da sociedade, da família, do trabalho e daqueles que convivemos. Quantos de nós somos salteadores da paz alheia? Criminosos mesmo em nossos lares, roubando a paz, a alegria, a esperança daqueles que caminham conosco, com gritos, com palavras agressivas, com desrespeito, até mesmo alguns chegando à agressão física. Ladrões. Quantos de nós não hesitamos em denegrir a imagem de pessoas, destruindo as suas reputações, com críticas ferozes e até mesmo com mentiras, ladrões da honra, da dignidade. Quantos de nós somos ladrões da felicidade alheia e não hesitamos em aproveitar dos sentimentos alheios para deixá-los depois feridos na estrada? Que prometemos amor, afeto, proteção, até nos satisfazermos da sexualidade e dos impulsos, para deixar aqueles que nos entregaram o coração destroçados no sofrimento e na angústia no estado da vida. Quantos salteadores! E hoje muito em moda, salteadores dos cofres públicos, ladrões dos bens do povo, desviando merenda, recursos financeiros, mas se apresentando na sociedade como homens poderosos. Criminosos os diversos poderes da sociedade, bajulados por muitos, aclamados por outros, mas criminosos, salteadores do povo, mentirosos, enganadores, irresponsáveis, preocupados somente consigo mesmos. Quantos de nós estamos no papel de salteadores da vida? Pensemos nisso. Quem somos nós no nosso lar? Quem somos nós no nosso trabalho, né? Quem somos nós na sociedade em que vivemos? Mas Jesus vai apresentar um outro personagem. O homem havia se perdido na estrada e sido assaltado. Os salteadores. Mas passava por essa estrada um sacerdote. E esse sacerdote viu o homem ferido e caído na estrada. E o que ele fez? O que ele fez? Passou o quê? Passou adiante. Mas quem é um sacerdote? É alguém que prometeu ajudar. É alguém que assumiu compromissos espirituais. É alguém que tinha responsabilidades de amparar, de auxiliar o Senhor. E aqui, então, Jesus está nos trazendo um ensinamento extremamente interessante ao nos dizer que o homem não vale pela religião que diz possuir, pelo sacerdócio que diz seguir. E o homem não vale simplesmente por se apresentar como espírita. E o homem simplesmente não vale por se apresentar no sacerdócio católico, evangélico, budista. O homem não vale simplesmente pelo título religioso que esposa e se apresenta na sociedade. O homem vale pelas suas ações, pelas suas atitudes de amor e de fraternidade que faz no dia a dia. Aqui Jesus nos diz e nos apresenta que a fé sem obra, ou seja,
A religião sem obras é morta em si mesma. Do que nos adianta nos apresentarmos como seguidores de Mestre Jesus, seja no catolicismo, no espiritismo, aonde for, se ainda não exercemos a caridade, o amor, a paciência, a fraternidade, a misericórdia, a tolerância uns para com os outros? O que nos adianta batermos joelhos em missas, frequentarmos centros espíritas, se continuamos ainda egoístas, se continuamos ainda rebeldes contra o bem, se continuamos antifraternos, se continuamos prisioneiros das ilusões, dos vícios e das paixões, não hesitando em ferir e magoar, simplesmente para as conquistas dos valores transitores. Do que nos adianta conhecer a vida futura se caminhamos chumbados aos interesses da vida futura? Do que nos adianta conhecer a lei de causa e efeito se continuamos ainda lesando o nosso semelhante na vida e na caminhada? Do que nos adianta conhecer a lei de amor se não exercemos esse amor, às vezes nem com aqueles que são os nossos familiares mais perto? O que não dizer da humanidade, do próximo, apresentado por Jesus? Mas Jesus vai introduzir aqui um outro personagem, que era os levitas. E quem seriam esses levitas? Os levitas, o povo judeu era distribuído em tribos, e tinha os tribos dos levitas, que eram cumpridores da lei mosaica, faziam a circuncisão, cumpriam os votos religiosos, iam em Jerusalém, né? Eram altamente religiosos, mas esquecidos da caridade, da fraternidade. Jesus está nos mostrando aqui que não nada adianta nos dizermos seguidores de tal ou qual religião, se as nossas ações denigrem-nos e nós esquecemos do amor e da caridade. Mas Jesus vai nos apresentar aqui um samaritano. E por que o samaritano? O sacerdote, um homem religioso, respeitado na sociedade, venerado por muitos, mas esquecido da real fraternidade do amor ao próximo. Jesus nos apresenta o levita, que somos nós que nos dizemos seguidores de religiões quaisquer que sejam, mas que as nossas atitudes e as nossas ações não refletem o conhecimento que temos. Mas Jesus apresenta aqui o samaritano, e era considerado herege, o homem de má vida, de má conduta, o não seguidor das leis mosaicas. Mas é este homem que vai socorrer. Interessante, né? Quem é o próximo? O próximo é aquele que está mais do nosso lado. O próximo é aquele que nós convivemos com ele. O próximo é o nosso colega de trabalho. O próximo é a nossa família. O próximo é o nosso empregado. O próximo é o nosso... O próximo é todos aqueles que nós relacionamos. Porque todos nós somos filhos de um Pai de amor e de bondade. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Nós muitas vezes esquecemos disso. A gente ora todo dia, né? Uma prece que Jesus nos ensinou, né? Principalmente nós cristãos, né? A gente diz assim: Pai nosso que estais no céu, Pai nosso, Pai de todos nós.
porque nós estamos orando ao Pai Celestial, que é Pai de todos nós. E se o nosso Pai é único, se é Pai nosso, nós somos irmãos uns dos outros. E se nós somos irmãos uns dos outros, o que nós temos feito uns para os outros? Temos gerado lágrimas ou enxugado lágrimas? Temos curado feridas ou feito feridas? Temos estendido a mão amiga ou temos estendido mãos para ferir, magoar? Temos estendido palavras de consolo, de esperança ou temos estendido palavras para humilhar, agredir e ofender? O que temos feito em favor dos nossos irmãos? Porque a bondade divina irá nos perguntar. Não tenhamos dúvida, a bondade divina irá perguntar a cada um de nós. Caim, o que fizeste de teu irmão Abel? Caim, o que fizeste de teu irmão Abel? Caim, o que fizeste de teu irmão Abel? E esse irmão Abel pode ser o nosso filho. Esse irmão Abel pode ser a nossa esposa. Esse irmão Abel pode ser a nossa sogra. Esse irmão Abel pode ser o nosso vizinho. Esse irmão Abel pode ser qualquer um de nós que relacionamos-nos na sociedade. O que fizestes, Caim, com os teus irmãos Abel no mundo e na sociedade? E muitos de nós nos apresentaremos como criminosos, como fratricidas, como omissos do amor, da caridade, da fraternidade, esquecidos da lei que rege a vida e o universo, chamada lei de amor, esquecidos da caridade. Não existe na Terra ninguém tão pobre que nada possa dar a quem quer que seja. Não existe na Terra ninguém tão rico também que não tenha nada a receber. Mas avancemos-nos, né? Se alguém necessita, se alguém precisa de ajuda, nós vamos ver que então Jesus vai nos ensinar os passos da caridade. Nós vamos ver que o samaritano, ao ver o homem caído na estrada, aproximou-se. Então é preciso não aguardar súplicas e pedidos. É preciso ver a dor, a miséria e o sofrimento. Está em toda parte. Às vezes dentro da nossa casa. E nós não enxergamos. Às vezes na solidão, na tristeza, na decepção, às vezes do nosso lado. E nós não enxergamos. É preciso enxergar, ter olhos para ver, está voltado para o semelhante. Mas como muitas vezes estamos voltados só para nós mesmos, nada enxergamos na vida ou naqueles que estão ao nosso lado. Mas diante da vida, é preciso aproximar da dor, do sofrimento, para que nós possamos. Então, o primeiro passo da caridade é aproximar. Mas de nada adianta simplesmente aproximar e ver, se não compadecermos. A gente liga a televisão, vê falar em fome e miséria, mas nós não compadecemos. E não compadecemos, a gente não faz nada. Não dou uma cesta para ninguém, não visita ninguém, não canaliza nenhum dinheiro, nenhuma roupa, nenhum tempo, nenhuma ação em favor daqueles que estão em sofrimento. É preciso ver, mas compadecer.
e compadecendo também. O que nos adianta chorarmos, nos emocionarmos diante dos fatos tristes da vida e não fazermos nada? Ah, como é duro a vida dos refugiados lá da Síria, não sei onde, e a gente fica triste, vê aquela mensagem do Nordeste, gente no barracão, na fome, e miserável. E daí? Não fazemos nada? Não. Então Jesus diz que precisa aproximar, precisa ver, precisa compadecer e precisa o quê? Fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa, né? É preciso agir como o bom samaritano fez. Lançou óleo e azeite nas feridas, simbolizando a ação. Quais têm sido as nossas ações em favor de um mundo melhor, em favor de tornar a vida melhor? Quais têm sido as nossas ações em favor de tornar o nosso lar mais feliz? É interessante, né? A gente quer ser feliz, quer que a família seja feliz. Mas qual tem sido as nossas ações para tornar o nosso lar mais feliz? Temos tido mais fraternidade? Temos tido mais tolerância uns com os outros? Temos respeitado mais uns aos outros? Temos cooperado? Temos auxiliado? Temos dividido tarefas, responsabilidades? O que nós temos feito para o nosso lar ser mais feliz? O que nós temos feito para o mundo ser mais feliz? O que nós temos feito para embelezar a vida? Então, o bom samaritano agiu para modificar as situações difíceis. Buscou auxílio de terceiros, acompanhou, e chegando no final da parábola, Jesus interroga: qual foi o mais próximo? E o doutor da lei disse: aquele que usou para qual da fraternidade, da caridade. Ou seja, nós, o que importa na vida mesmo é as ações de amor e do bem que nós fazemos. Os tesouros materiais ficam, as posições modificam, a beleza física se esvai, o envelhecimento do corpo. O poder desaparece. Onde os grandes guerreiros e conquistadores do Império Romano, os generais que acreditaram dominar o mundo inteiro? Se nós perguntarmos nessa noite a vocês que nos ouvem, que citem o nome de um grande general romano do passado, a maioria de nós não sabe. Se nós nos perguntarmos agora o nome de grandes reis da Babilônia, a maioria de nós não conhece. Se nós nos perguntarmos os grandes imperadores, os grandes reis da Grécia, de Esparta, os seus comandantes, dos grandes políticos, dos grandes senadores, dos poderosos do passado, a maioria de nós não sabe o nome, desconhece. Os grandes guerreiros e conquistadores dos hunos, os bárbaros, a maioria não sabe. Porque esses homens nada escreveram de belo, de bom, de fraterno na terra, e alguns são odiados, e nas regiões espirituais tem milhões de mentes atrás deles, mães clamando pelos seus filhos,
deixaram em torno dos seus passos saque, estupro, sangue, destruição, dor, miséria e sofrimento. Mas Jesus, um humilde carpinteiro de Nazaré, e que era Nazaré, um burgo qualquer de homens pobres, miseráveis. Nazaré não era nada perto das grandes cidades da antiguidade, de Alexandria, de Roma, de Atenas, que era Nazaré? Nada, como se fosse uma pequena cidade, um burgo do interior mineiro ou do Nordeste. Jesus era de Nazaré. E perguntava os doutor da lei, os poderosos, o que pode dar de bom em Nazaré? Mas Nazaré deu Jesus, o mestre dos mestres, que veio nos ensinar a real superioridade do ser, que não está no ouro, no poder, na beleza física, na cultura transitória, que está simplesmente no amor, na caridade e na fraternidade. Todos os grandes do passado, guerreiros poderosos, alguns com o nome escrito na história nos livros de ouro dos historiadores, jazem esquecidos na poeira do tempo. Mas Jesus, o homem simples de Nazaré, filho de humilde carpinteiro, filho de uma mulher simples do interior, escreveu o seu nome nas estrelas, escreveu o nome na história do mundo, da Terra, do universo, das nossas galáxias, simplesmente por ter estendido mão amigas à mulher adulta, simplesmente por ter consolado, simplesmente por ter tocado o coração de Zaqueu, simplesmente por ter tocado Madalena e convidado a mudar a vida moral, simplesmente por ter multiplicado o pão, saciado e matado fome, simplesmente por ter curado os leprosos, simplesmente por ter amado. E se nós, meus irmãos queridos, nessa noite, que me ouvem, desejarmos ser lembrados, desejarmos escrever o nosso nome no coração daqueles que convivem conosco, ou daqueles que passaram na nossa estrada, amemos, deixamos em torno deles uma rosa de como está aí na página, o nosso carinho, o nosso amor. Todos nós podemos dar rosas no nosso dia a dia, traduzido em atos, em coisas que nenhum de nós esquece. Se nós nos perguntarmos nessa noite quem são as pessoas mais importantes na nossa vida, todos nós diremos naqueles a qual vamos apontar como os mais importantes na nossa vida. A maioria deles não detém a beleza física. A nossa mãe, comumente, não é a mulher da filha, nem a Miss Universal. Os nossos pais, comumente, não são os homens mais ricos, mais cultos, mais poderosos da Terra. Mas por que nós o amamos? Por que são tão importantes para nós? São tão importantes para nós porque nos amaram, porque nos acolheram, porque nos deram a vida, porque nos abraçaram, porque cantaram cantigas de ninar, que nos ninaram, que brincaram conosco, porque deram a vida a sacrifício em favor da nossa felicidade, nos ensinando a caridade como forma de sermos felizes. E Jesus,
através da passagem do bom samaritano, vem simplesmente nos ensinar a conquistar a felicidade. Tão sonhada, tão desejada, tão procurada na terra, mas procurada em caminhos errados, em caminhos muitas vezes da ilusão, das paixões, da escravização do outro, da posse. Tudo isso transitório. Jesus vem nos ensinar a conquista da real felicidade, duradoura, eterna, que é a paz da consciência, do exemplo da vida bem vivida, independente. Podemos sair da terra sem ouro nem prata, sem título algum, sem imóvel algum, sem propriedade alguma, mas não devemos nunca sair da terra sem deixarmos atos de amor e fraternidade na nossa estrada. Nosso muito obrigado, uma boa noite a todos, muita paz para todos nós.